CPMI. Nós, se Deus quiser, vamos ter 2 e não uma, certo? Uma que já... Compreendendo. Eu ainda não perdi as esperanças, Rodrigo, para o mandato dos ministros a gente conseguir emplacar nos próximos meses. O próprio presidente Rodrigo Pacheco, na reunião de líderes, falou sobre isso, e no discurso dele, recente, uma semana atrás ou 2, ele ratificou que queria colocar isso em pauta, e a gente precisa, a natureza não dá saltos, né? A gente queria que aqui fosse muito diferente, que tivesse análise de impeachment de ministro, que tem 60 engavetados, a CPI da Lava Toga, mas é um sonho que um dia vai acontecer, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E já chegou uma turma boa de senadores, ainda somos minoria, mas chegou aí Magno Malta, Jaime Bagatoli, né? Rogério Marinho, a Damares, tem uma turma que chegou aí, o Cleitinho, que está fazendo um grande trabalho lá de Minas Gerais, e eu acho que as coisas não vão ser tão fáceis como eram, assim, mesmo tendo a maioria governista. Agora, as instituições precisam ser preservadas e a gente está muito atento a tudo que está acontecendo e, quem sabe, a gente possa aí, com essas 2 CPMIs, né, uma sobre o dia 8 de janeiro, que ele já se comprometeu, Rodrigo Pacheco, a ler entre o dia 11 e 14 de abril, que daqui a pouco eu estou voltando ao plenário para cobrar, para ver se ele antecipa, porque a viagem da China foi cancelada, então ele pode antecipar isso ainda para essa semana, para ler, é a expectativa, porque, Rodrigo, aqui para nós, muita coisa estranha aconteceu naquele dia 8, né? Assim como você quer que os responsáveis sejam punidos, seja de direita, de esquerda, de infiltrados, né? Agora, é muito estranho que o governo, sabendo do que aconteceu 2 dias antes do ataque pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, que informou, né? E estou dizendo aqui, não é novidade, porque já saiu em grandes veículos de comunicação do país. Eles informaram que o objetivo daqueles manifestantes era quebrar, destruir fisicamente o patrimônio público aqui na Praça dos Três Poderes. Então, como é que se explica que o Palácio do Planalto, já ocupado pelo presidente Lula, o seu ministro do GSI libera, horas antes do ataque, a guarda presidencial, né? Então, é como se dissesse assim, para mim, a mensagem é que venha quebrar, nós estamos aqui quebrar, pode entrar, entendeu? Então era aquilo, um pouco do que foi visto aí no Capitólio, e que agora, 2 anos depois, as imagens estão mostrando outra situação do que a narrativa, né? E a gente aqui não pode esperar esse tempo todo, porque tem gente inocente presa, Rodrigo. Eu tive lá visitando, né, com alguns senadores lá na Papuda, e a gente viu que chegou gente depois o cara tá aqui, ó, passagem de ônibus, cheguei depois. Então, eu não estava na praça, não cheguei nem perto, e levaram todo mundo de uma forma absurda, sem o devido processo legal, sem direito a ter contato com a família, né? E nessas horas o Lula não se incomoda, né? Nessas horas ele não se incomoda. Agora ele está mais preocupado em ver a questão dos presos nas celas. Ontem não se manifestou sobre o ataque na escola em São Paulo, com nenhuma notinha de solidariedade. A família, agora, é um pouco estranho como eles tratam terrorismo, que eles dizem que aconteceu aqui, mas eles não tratam de terrorismo que está acontecendo no governo do PT, lá no Rio Grande do Norte. Por exemplo, lá é vandalismo. Você acredita que eles não aceitaram a GLO proposta por senadores aqui do Rio Grande do Norte? Senador Stevenson Valentim propôs no primeiro dia dos ataques lá no Rio Grande do Norte, e eles não dão o braço a torcer, né? Não dão o braço a torcer para não dizer que... Rapaz, olha, ou a gente aprende, Rodrigo, pela dor ou pelo amor. E essas escolhas que nós fizemos, e o Ceará, eu sou de uma terra que escolhe há muito tempo a esquerda, né?
a gente está aprendendo muito pela dor, né? Porque o Ceará, o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, acontece todo dia no Ceará, de expulsarem famílias. Quem manda é o crime organizado. E o Estado prefere, o Estado do Ceará, gastar 1 bilhão e 100 milhões de reais. Vou repetir, 1 bi, B de bola e de índio. 1 bilhão e 100 milhões de reais o Estado, como o Ceará, gastar na gestão petista com propaganda e publicidade. Tenha paciência. Isso é uma inversão de valores, de prioridades, para se perpetuar no poder às custas do sofrimento, da pobreza dos cearenses. É isso mesmo, é um assinte e um escárnio. Agora, eu ia perguntar exatamente isso, senador, nós estamos alinhados, né? Sai CPMI ou não? E veja que o Flávio Dino, hoje o ministro do Lula, ele já se contradisse. Ele disse que não estava lá, ele falou, tem umas narrativas aí falsas, né? E essa é a turma que quer controlar o Ministério da Verdade no país, né? Combater fake news. Ele diz que tem narrativas falsas que dizem que ele estava lá e nada fez. E ele diz que não estava, agora, hoje. Só que tem print de tweet dele dizendo que estava. Tem vídeo, então, tem vídeo. Tem vídeo, a gente não sabe mais em quem acreditar. Mas sai ou não sai CPI? E uma pergunta que não é exatamente ligada a isso, mas eu queria a opinião do senhor. Muita gente querendo saber também. O presidente Bolsonaro estará de volta. Agora, assume a liderança dessa oposição pelo PL? Qual o papel que você acha que vai caber ao ex-presidente? Vai somar, vai dividir talvez a direita? Vai pressionar como oposição esse governo? Como é que o senhor avalia isso e dentro do contexto da CPI? Boa pergunta, vamos lá. CPMI. Nós, se Deus quiser, vamos ter 2 e não uma, certo? Uma que já tem as assinaturas, que o governo está desesperado, ressuscitando o orçamento secreto, que ele tanto combateu durante a campanha eleitoral, e o próprio governo, segundo parlamentares, estão dizendo que está oferecendo esse dinheiro do orçamento secreto para eles retirarem as assinaturas. Ou seja, estranho, né? O governo que se diz vítima, é a primeira vez que eu vejo isso, Rodrigo. O governo que se diz vítima desses ataques golpistas, agora não querer investigação. E são aqueles terroristas que querem a investigação. Não é estranho isso? Então, essa CPI já tem as assinaturas necessárias, são 197 e parece canoa furada. Quanto mais o governo oferece, alguns tiram e se queimam perante a população, mais vem outros que não tinham assinado para assinar. É como vai tirando água do negócio e vai entrando mais. E tem 37 senadores que assinaram. Essa CPI, nós estamos só esperando o Rodrigo Pacheco ler, porque ela vai ser instalada automaticamente. A segunda CPMI, e aí o M faz toda a diferença, são 2 CPMI, porque é mista, Senado e Câmara. E isso aí tira dos governistas poder, porque se fosse aqui no Senado, aí ia ser aquilo que aconteceu, que todo mundo viu, aquele palanque eleitoral, aquela manipulação explícita na CPI da Covid, da pandemia. A outra, que nós estamos hoje, enquanto eu estou falando com você, nós estamos no sistema, acabamos de colocar no sistema, através do deputado federal Coronel Meira, de Pernambuco. Almoçamos ontem aqui no gabinete e ele está abrindo uma frente lá com o Deltan Dallagnol, com o Marcel Van Hatten, com o Ramagem, né, o delegado Ramagem, e nós estamos abrindo uma frente aqui com o senador Stevenson, general Mourão, Magno Malta, para recolher assinaturas para a gente fazer essa CPMI do crime organizado, do narcotráfico no Brasil. Tem relação com o partido? Como é que é isso? Olha, transcende o caso do Moro, porque como você bem colocou, ali não foi apenas o senador da República e a família dele, que já seria gravíssimo aquele atentado, né? Mas é muito mais do que isso, porque ali é um atentado contra a democracia, para calar agentes públicos, né? Para calar pessoas que queiram justiça nesse país. Então, a gente precisa, tem aquelas declarações do Marcos Valério, tem o caso do Celso Daniel,
tem os ataques no Rio Grande do Norte, os ataques no Ceará, na tua terra, Rio de Janeiro. Tudo está documentado para que a gente possa fazer essa CPMI e aí ver quem é que está por trás, quem é que financia essas instituições. Uma notícia boa para quem está nos assistindo. Terminou agora há pouco uma reunião nossa na Comissão de Segurança Pública aqui do Senado Federal. Nós aprovamos o convite para o ministro Dino, Flávio Dino, que está agora na Câmara, não sei se já terminou lá, ele foi no início da tarde, e ele vai vir hoje, vai vir também para o Senado. Nós aprovamos hoje um requerimento para que ele venha explicar aqui a questão do Complexo da Maré, da visita dele lá, sem escolta, sem nada, entendeu? Então, aqui o Senado também vai fazer esse papel. E aprovamos um projeto de lei do senador Stevenson, tipificando crimes aí de terrorismo, né, com relação a ataques a instituições públicas, como aconteceu no Rio Grande do Norte, está acontecendo no Nordeste, e, aliás, em todo o país. Então, nós estamos procurando, nesse caos, nessa situação difícil, ir avançando com projetos e contando sempre com o apoio da população. E eu peço a você que está nos assistindo aqui, no Tudo Consta, contate o seu senador, contate o seu deputado federal, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, porque senão ele nem ouve, né? E está errado. A gente tem que a busca pelo diálogo, pela reivindicação, e pedir para ele assinar essa CPMI do crime organizado também. Por quê? Qual é a estratégia, Rodrigo? É a gente conseguir essas assinaturas até a reunião do Congresso Nacional, a sessão primeira, que não teve ainda, porque a gente, em vez de uma CPMI, nós vamos ter 2 CPMIs para buscar a verdade. Maravilha. E, Sim, Bolsonaro. O Bolsonaro você vai trazer, então, com o outro assunto que eu vou jogar aqui agora. Mas fica claro, na minha visão, senador, que temos uma oposição que está ativa, que está se mobilizando e que está tentando cobrar, né, ou investigar ou denunciar malfeitos, para usar um eufemismo, dessa turma que está no poder aí. Agora, eu quero falar exatamente disso, então, desse desgoverno e o papel de Bolsonaro voltando como